Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para buscarmos, no estudo do Livro dos Espíritos, compreendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. A questão que nos coube trazer hoje para juntos refletirmos é a questão 28 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 1 na parte 1ª, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Essa questão, ela continua a abordagem de Kardec para os espíritos superiores que contribuíram com a codificação no estudo sobre espírito e matéria. Então vejamos o que Kardec perguntou para os espíritos superiores. A pergunta foi a seguinte: sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Aí os espíritos responderam a Kardec: as palavras pouco nos importam. Então, eles já chamam a atenção porque muitas vezes nós ficamos pegando na letra, mas a gente tem que buscar a compreensão. Então eles falam: as palavras pouco nos importam, cabe a vós formular a vossa linguagem. Então a nós, seres humanos encarnados, cabe a nós formularmos a linguagem para nos comunicarmos, de forma que nós consigamos nos entender. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras. Olha o puxãozinho de orelha que nós levamos, né? Muitas vezes a gente fica buscando pontinha e não procuramos compreender. Olha o tanto que Jesus, que veio trazer tanto ensinamento para nós, muitas vezes nós distorcemos o ensinamento de Jesus por ficar pegando muitas vezes não no conteúdo, no sentido da mensagem dele, mas muitas vezes na forma da escrita. E aí, como essa escrita passou por várias traduções, várias línguas, a gente fica discutindo às vezes coisas sem muito sentido. Então os espíritos nos chamam a atenção sobre esse ponto aqui. Quando a gente vai falar sobre espírito e matéria, querer chamar de matéria inerte e outro matéria inteligente, para eles não importa. Não importa que a gente entenda que são dois elementos distintos. Porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Então, e eles compreendem essa dificuldade nossa de entender o que é o espírito, porque a matéria a gente vê, ela está aqui na nossa frente, né? A gente vê em tudo o elemento material presente na nossa vida. Mas o espírito é algo que a gente não consegue pegar. E como a gente não consegue pegar,
ele, ele foge os nossos sentidos, tanto da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, né, que são os nossos sentidos que captam os sentidos da matéria. Com esses sentidos que a gente percebe a presença da matéria, nós não conseguimos perceber o espírito. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Então, pouco nos importa se o nome que a gente vai dar, se é matéria inteligente e matéria inerte, matéria bruta ou matéria espiritual. Não importa. Importa é entendermos que são dois elementos distintos. Kardec traz um comentário muito interessante sobre isso aqui. Kardec completa esse capítulo, né, com esse comentário que eu gostaria de trazer para compreender, né, todos possam compreender melhor. Kardec diz: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. Então isso é claro, a gente percebe que o princípio inteligente ele é independente da matéria. E a matéria, ela é algo que não possui inteligência. A madeira, o metal, não tem inteligência, né? Então, o princípio inteligente é algo externo à matéria. Bom, e Kardec continua. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contatos necessários, tudo bem. Que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja. Mesmo assim, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Então Kardec é claro. Pela forma que se mostram a matéria e o espírito, a gente percebe que eles são princípios distintos, independente da origem, que a gente ignora. A gente imagina, mas nós não temos o conhecimento hoje científico para afirmar, mas nós percebemos que a sua origem é de Deus, o Criador, que criou tudo no universo, a inteligência suprema. Mas são elementos distintos. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos de Deus. Então Kardec vem fechar esse capítulo, esse tema no capítulo 2, né? Os elementos gerais do universo. Ele vem mostrar para a gente que nós temos
no universo, a matéria e o princípio inteligente, o espírito. Que os dois, apesar de independentes, constituem-se objetos da criação do Ser Supremo. Então, uma figura que simboliza isso para a gente é o seguinte: é um triângulo. A gente imagina num vértice do triângulo a matéria, no outro vértice o espírito e no vértice superior Deus, o criador desses dois princípios. O espírito precisa da matéria para se manifestar nesse nosso mundo físico, nesse mundo em que nós vivemos. No nosso estágio de evolução de ser espiritual que somos, nós precisamos desse corpo, que é esse corpo, que é matéria, ele permite ao nosso espírito acionar essa matéria e fazer com que o espírito se manifeste. Eu desejo sair daqui e ir para ali. Meu espírito aciona os mecanismos do meu corpo físico que me fazem deslocar até um determinado lugar. E dessa forma que nós vamos manipulando, utilizando a matéria para o nosso processo de evolução. Claro que não se limita só a esse movimento. O nosso processo de evolução passa pela matéria, mas faz com que o espírito se transforme. À medida que eu me relaciono com outros espírito encarnado, que eu convivo com ele, que eu interajo com ele, eu aprendo com os tapas que levo, com os tombos que a gente... Mas também a gente aprende com a mão amiga que nos socorre, com um abraço que nos ampara. É a interação do ser espiritual, um ser espiritual e outro ser espiritual, se utilizando da estrutura material para desenvolver os sentimentos mais sublimes e nobres que nós podemos carregar. A compaixão, a caridade. Os sentimentos que nos transformam em seres espirituais melhores. Mas o que é interessante é que ao mesmo tempo que o ser espiritual vai se utilizando da matéria e crescendo e evoluindo, ele também contribui para que aquela matéria bruta, inerte, ela também se desenvolva e vai ficando cada vez mais sutil e leve. Como se a gente pegasse um diamante bruto e lapidasse ele, para ele ficar belo, bonito, agradável. E assim nós vamos evoluindo, nos transformando e transformando o que está ao nosso redor. Se o universo é constituído desses três elementos fundamentais: Deus, o Criador, que criou a matéria e o espírito, eles interagem entre si para evolução. Foi por isso que Deus nos criou e seres eternos, para com essa interação nós fôssemos evoluindo, nos transformando. O princípio inteligente e a matéria inerte.
São os elementos que Deus colocou no universo para que da sua interação pudesse haver a evolução.